Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, tem uma moça aqui que ela tem insistido em vários comentários para mim falar sobre aquela passagem do nascer de novo, de João 3, tá? Então, como eu tenho analisado aqui alguns termos, né, gregos e feito uma exegese, vai ser um tema interessante, tá bom? Quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Espero que vocês estejam gostando desses vídeos assim, né? Com a luzinha mostrando os termos. Então já dê um like aí que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance do canal, tá bom? Vamos lá. João 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. PS. Aqui algumas bíblias traduzem um príncipe, porque aqui o termo grego que aparece aqui é um juiz, um legislador, alguém que tem uma autoridade ali sobre Israel, uma autoridade religiosa. Você lembra que eu falei naquele vídeo de Efésios que principado é o coletivo de príncipe? Então, Nicodemos era um desses príncipes, era um dos principais de Israel, tá bom? Não tem nada a ver com seres espirituais. À noite, ele veio ao encontro de Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Eu vou fazer uma pausa aqui, pessoal, porque o Evangelho de João, na minha opinião, ele é o mais confuso dos 4 evangelhos, porque não só de João, né, os sinóticos também, que às vezes você pega esses diálogos estranhos, onde a pessoa está falando uma coisa e Jesus responde outra coisa completamente diferente. Porque aqui Jesus responde assim, ó: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos está elogiando ele por fazer sinais, admitindo que ele vem da parte de Deus, e ele fala uma outra coisa que não foi nem sequer perguntado. É o mesmo que eu tá conversando com um amigo e fala assim: pô, cara, você viu o futebol ontem, cara? Foi mó legal. As novelas da Globo estão muito boas hoje em dia. Ou eu falar assim pra ele: ah, tá bom, a novela foi legal, você viu aquele capítulo da Globo que a vilã foi desmascarada? Cara, eu adoro fazer bolo de chocolate com cenoura, é muito bom. Você põe uma canela em cima, fica, ó, tem a ver um assunto com o outro. Mas nos evangelhos, com todo respeito aos cristãos que estão vendo esse vídeo, Jesus é retratado assim o tempo todo. Onde as pessoas perguntam uma coisa, ele responde outra que não tem nada a ver. Os diálogos de João são os mais confusos. Pega lá João 8, por exemplo, você não entende nada do que eles estão falando, tá? Mas enfim, não é o foco desse vídeo. É só uma observação. Mas o fato é, meu gatinho está tentando me atacar. O fato é que Jesus fala do nascer de novo. Nascer de novo ali em grego, pessoal, é esse termo aqui, anotem. Inclusive anotem aí, tá? Que anotem. Em grego é assim, aqui é o Theos de Theos. Anotem, tá? Esse é o termo que aparece ali em João. Esse termo ele é polissêmico também, como outros que nós já vimos aqui, tá? Esse termo pode ser de novo, ele pode ser do alto, e ele também pode ser do princípio, tá? Em algumas partes dos evangelhos vocês vão ver esse termo se referindo ao princípio, no começo, na origem, no princípio, tá? A maioria das bíblias aqui traduz como de novo. Não é errado traduzir como de novo. Por quê? Porque se você vai ter um novo nascimento, ainda que seja algo espiritual, você vai nascer de novo, tá? Agora, o mais coerente aqui nesse texto seria ser do alto. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque aqui em João 3, Jesus fala que tipo de nascimento é esse, quando Nicodemos pergunta para ele. Ele não entende, aí Jesus explica para ele. Vou abrir aqui de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém não acolheis o nosso testemunho. Ou seja, mais uma vez ele está falando coisas que não tem nada a ver com a pergunta. Se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando eu vou falar das coisas do céu? Então note que aqui Jesus está falando que ele está falando das coisas do céu, tá? Coisas celestiais, espirituais. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
a fim de que todo aquele que crer nele tenha vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdão, eu pulei um versículo aqui, pessoal. Deixa eu só voltar um pouquinho. Mas aqui você nota que Jesus está falando das coisas do céu, tá? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. É o versículo 4, perdão. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer já sendo velho? Poderia entrar uma segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Aí Jesus responde, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então Jesus fala que esse novo nascimento é algo que vem do céu, e a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Essa referência entre água e Espírito, pessoal, é uma clara referência ao batismo, conforme a gente vê aqui em Atos, capítulo 19. A partir do primeiro versículo. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam, mas nem ouvimos dizer que havia um Espírito Santo. E ele, em que batismo foste batizados? Responderam, do batismo de João, que era nas águas. Paulo então explicou, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, Jesus. Tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs a mão, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Então, água e Espírito Santo é o batismo nas águas. É o batismo de João Batista. E de Jesus também, né? Que em João fala que ele batizava. E do Espírito é aquele batismo de colocar a mão, né? De receber o Espírito. E o Espírito é receber a pessoa receber algum tipo de dom. Então, quando Jesus fala aqui que a pessoa tem que nascer do alto e do Espírito, da água e do Espírito, ele está falando disso. A pessoa teria que se batizar e teria que receber o Espírito. Aí a pessoa ia se tornar uma pessoa purificada, né, tocada por Deus de uma maneira sobrenatural. Outra evidência que eu trago aqui para vocês é que no livro Antiguidades de José, inclusive essa moça perguntou, né, onde é que Jesus tirou isso? Isso aqui vem dos gregos, ó. Vocês podem ver no livro Antiguidades de Flávio Joséfo, capítulo 1, versículo 18. Antiguidades 1, 18, tá? Joséfo diz assim, eu vou ler para vocês, tá? Que esse vídeo não é com captura de tela, mas Joséfo diz assim, ó, para quem tem uma esposa grávida, significa um filho que lhe nasceu em todos os aspectos. Assim, do alto nasceu esta glória. O que Joséfo está dizendo? Joséfo está dizendo que o nascimento de uma criança é uma bênção de Deus. Então, se a mulher está grávida, ela dá um filho, quer dizer que do alto, que nem aqui, ó, do alto, veio essa glória. Só que aqui Joséfo está falando do nascimento terreno, comum, do primeiro nascimento. Já que Jesus está usando a mesma expressão para se referir de um renascimento. Então, esse nascer de novo que aparece aqui em João, eu acho que uma tradução mais correta seria um renascimento. Que é a mesma coisa, né? Nascer de novo, mas é um renascimento espiritual, que é com batismo e receber o Espírito Santo. Então é disso que Jesus está falando aqui para Nicodemos, tá? Então do alto seria uma tradução mais coerente. Deixa eu mostrar 2 versículos aqui para vocês, ó. O próprio João, no capítulo 19, 11, ele usa o mesmo termo. Isso não é uma concepção judaica, tá, pessoal? Isso aqui é uma concepção grega. Assim como José, que era um judeu helênico, ele fez uso da mesma expressão, nascer do alto, tá? Ó, Jesus, quando ele está sendo julgado por Pilatos, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Aqui é a mesma coisa, ó, do alto.
Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Então, o que ele está falando? Que o poder de Pôncio Pilatos veio do alto, veio de Deus. E tem a mesma expressão, é algo que vem de Deus, vem dos homens, vem de Deus para os homens. É algo que vem de cima, que vem sobre a pessoa. No caso aqui de Pilatos, isso harmoniza com o Novo Testamento, né, que fala que toda autoridade vem de Deus, né, tá, tanto em Pedro quanto em Romanos. E por fim, mais um exemplozinho aqui para vocês, Mateus 27, 51. É o mesmo termo, tá? Nisso, aqui é a crucificação de Jesus. O véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto para baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam, do alto. Então essa expressãozinha aqui, anotem em grego, ela expressa aquilo que vem de cima para baixo, do alto. Então aqui o correto não seria nascer de novo, seria nascer do alto, ou seja, ser tocado por Deus. Ou através do batismo, ou através do Espírito Santo. E para finalizar, eu vou ler o que diz aqui o rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá? Que harmoniza com isso que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz a Bíblia de Jerusalém no rodapé. João emprega um termo grego, anotem, esse que eu mostrei para vocês, que significa também do alto. Esse duplo sentido não existe na língua de Jesus e de Nicodemos. Então o que a Bíblia de Jerusalém comenta é que como não tem essa expressão aqui, nem no aramaico, nem no hebraico, talvez por isso Nicodemos não tenha entendido. Quando Jesus fala para ele, olha, o homem tem que nascer do alto. Aí ele ficou sem entender, como que pode um homem nascer do alto? Ele vai entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus tenta ali dar uma explicação para ele. Não, é nascer da água e do Espírito. Muitos espíritas tentam usar esse versículo para dizer que aqui se refere a uma reencarnação. Mas não é reencarnação. A pessoa não precisa morrer e renascer para isso. Na verdade, a pessoa só precisa do batismo na água e o batismo no Espírito Santo. Aí a pessoa vai ser tocada por Deus. Que nem José deu a entender aqui sobre uma criança que nasce em antiguidades. Que é uma expressão grega. Não era do conhecimento do povo judeu essa expressão, por isso que Nicodemos fica meio confuso, né? Quando Jesus fala isso para ele. E basicamente é isso, é nascer do alto. Então não tem muito mais o que falar desse versículo, tá? Eu espero que a moça, acho que é Carla, o nome dela, tenha entendido. Agora, se for alguma dúvida mais específica, aí pode escrever no comentário que eu tento dar uma analisada, tá? Mas basicamente esse versículo é isso. Ele está falando do nascer do alto. Tá bom, pessoal? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Como sempre, isso ajuda a aumentar a atividade, alcance, engajamento, ativa o bendito sininho, né? Porque agora o YouTube tá meio bugado, tá? E comente aí o que vocês acharam, se deu para entender. Mas eu acho que deu, né? É bem simples. Não é nascer de novo, é nascer do alto, tá bom? Então tá aí, pessoal. Paz a todos.